E se eu te dissesse que os segredos que estão transformando a vida dos novos milionários já foram escritos há mais de 3.000 anos por um rei que não pediu ouro, nem fama, nem vingança? Em um mundo onde todos competem para ter mais dinheiro, mais curtidas, mais poder, existe uma sabedoria silenciosa, antiga e viva que continua funcionando hoje. Uma sabedoria que nasce no reino espiritual, mas que transforma o mundo material. E a parte mais chocante é que ela está ao alcance de qualquer um que decida aplicá-la. Hoje, você vai descobrir 30 lições poderosas extraídas diretamente dos provérbios do rei Salomão, o homem mais sábio que já pisou nesta terra. Não são apenas frases bonitas, são princípios espirituais que ativam a abundância real, emocional, financeira e relacional. Se você já sentiu que sua fé é forte, mas sua vida financeira não a reflete, então este vídeo é para você. Porque não basta apenas orar, há decisões que somente a sabedoria pode destravar. E não se preocupe se você nunca leu um provérbio na vida. Eu vou te guiar passo a passo, e ao final de tudo isso, você não será o mesmo. Inscreva-se agora mesmo e ative as notificações, porque esta é uma série que vai muito além de um único vídeo. E fique até o final, porque a última lição é a que mais transformou a minha própria vida e pode mudar a sua. Quando Deus apareceu a Salomão em um sonho, ele fez uma pergunta que mudaria o curso de toda a sua vida: peço o que quiser que eu lhe dê. A maioria das pessoas em sua posição teria pedido riquezas, vingança contra seus inimigos ou fama mundial. Mas Salomão fez algo completamente inesperado. Ele pediu sabedoria. Este pedido revelou apenas sua humildade, mas sua profunda visão espiritual. Ele entendeu que a sabedoria bíblica é o fundamento de toda a verdadeira prosperidade. Este momento nos ensina algo profundo: se desejamos construir uma vida estável, próspera e guiada por Deus, devemos primeiro desejar a sabedoria. Não se trata apenas de conhecimento teórico, mas de ter um coração alinhado com princípios eternos. Os provérbios de Salomão nos mostram que toda grande conquista começa no reino invisível, nas decisões, prioridades e intenções do coração. Quando priorizamos o que é certo, todas as outras coisas são acrescentadas como consequência. Hoje, muitos querem prosperidade rápida. Eles procuram atalhos como viralizar no TikTok, investir em criptomoedas sem conhecimento ou copiar os modelos de influenciadores que parecem ter tudo. Mas sem sabedoria de vida, tudo acaba desmoronando. Salomão não buscou resultados imediatos, mas uma base sólida. Esse é o verdadeiro caminho para uma vida com propósito e frutos duradouros. Deus ficou tão satisfeito com a resposta de Salomão que lhe deu mais do que ele pediu. Sabedoria, sim, mas também riquezas, honra e paz com seus inimigos, como prometido em 1 Reis 3:13. Isso nos ensina que a abundância bíblica chega quando o coração está preparado para recebê-la. Às vezes, oramos por mais dinheiro, mas já estamos usando bem o que temos? Estamos tomando decisões sábias com o pouco que administramos hoje? Muitas pessoas oram por dinheiro, mas nunca oram por sabedoria. Outras pedem milagres sem plantar semente alguma. Não basta ter fé, é preciso ter direção. É por isso que tantos fracassam financeiramente, mesmo sendo sinceros em sua fé. Deus não multiplica o que está escondido, mas o que é trabalhado com diligência. Isso fica claro na parábola dos talentos em Mateus 25:14-30, onde o servo improdutivo foi condenado não por não ter, mas por não fazer nada com o que havia recebido.
Se você está orando por soluções financeiras, mas continua a tomar decisões ruins, pode ser que você precise de mais renda, mas sim de princípios bíblicos para o sucesso. O verdadeiro crescimento espiritual e financeiro acontece passo a passo, com responsabilidade, foco e uma visão eterna. Salomão nos ensinou que há sabedoria até na escolha do que pedir a Deus. A aplicação prática aqui é clara. Decida hoje o que você pedirá em oração. Você está pedindo bens que se desgastam ou sabedoria que transforma vidas? Provérbios 4:7 nos deixa claro: a sabedoria é a coisa principal, adquire, pois, a sabedoria. Isso significa que, antes do carro novo, da promoção ou do sucesso online, devemos buscar o que nos prepara para lidar com tudo isso sem perder nossa alma no processo. E sim, é válido sorrir imaginando Salomão participando do Shark Tank. Ele analisaria cada proposta com discernimento, perguntando: qual é o propósito eterno deste negócio? Ele não se deslumbraria com lucros rápidos ou promessas vazias. Seu critério seria espiritual, estratégico e firme, como o nosso deveria ser. Este primeiro princípio nos revela que o que pedimos diz muito sobre o que valorizamos, e o que valorizamos determina o curso de nossas vidas. A fé para prosperar é sobre desejar uma fortuna, é sobre buscar a sabedoria divina para caminhar com firmeza a cada dia. O resto será acrescentado quando o coração estiver em ordem. E se este ensinamento falou com você hoje, há mais para você. Existe uma série completa que aprofunda ainda mais esses tópicos, Leis Espirituais do Rei Salomão para a Prosperidade. Essa playlist contém revelações práticas que completam este conteúdo e te preparam para aplicar cada princípio em sua vida diária. Fique até o final deste vídeo porque eu a deixarei bem ali para você acessar sem perder tempo. E antes de continuarmos, quero te dizer algo que nem todos sabem. Muitos já estão fazendo parte de um movimento que está transformando vidas através de um desafio de 30 dias baseado em princípios bíblicos. São passos práticos guiados pela fé que revelam 10 segredos ocultos na Bíblia sobre como prosperar de verdade. Mas há aqueles que simplesmente ignoram essa oportunidade e acabam ficando de fora do que Deus já está fazendo na vida de outros. Se você sente que isto é para você, não ignore. Faça parte desta corrente de fé, decisão e transformação. Convido você a clicar no primeiro comentário fixado, onde um material enriquecedor e também um presente exclusivo aguardam por aqueles que decidirem dar esse passo hoje. Há um princípio poderoso nos Provérbios de Salomão que diz: anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá dano, de Provérbios 13:20. Esta é uma verdade que nunca falha, embora muitos a ignorem. As pessoas que mais influenciam sua vida estão esculpindo seu destino, mesmo quando você percebe. Ouvir as vozes erradas pode arruinar anos de esforço, enquanto andar com os sábios pode te levar mais rápido do que você imagina. Hoje, vivemos cercados por influenciadores tóxicos, pessoas que ensinam fórmulas mágicas, que fingem sucesso nas redes sociais, mas não vivem o que pregam. Muitas pessoas acabam seguindo os conselhos de quem não conhece nem princípios eternos nem valores reais. Quando buscamos sabedoria, não podemos nos deixar levar pelas aparências. A sabedoria bíblica discerne o fruto, não o disfarce. E se algo produz fruto que glorifica a Deus, simplesmente não serve para a sua vida. Salomão teve seu pai, Davi, como mentor, e antes de escrever as lições de Provérbios, ele aprendeu observando homens que andavam com Deus, que falharam, mas se arrependeram, que caíram, mas não desistiram.
Ele entendeu que os verdadeiros mestres não ensinam apenas com palavras, mas com o exemplo. Quem está moldando sua forma de pensar hoje? Pare e examine isso. Você está deixando a comparação, o entretenimento vazio ou os conselhos populares te dizerem como viver, como gastar, como se relacionar? Pode parecer inofensivo hoje, mas um conselho errado em um momento-chave pode te fazer perder anos, relacionamentos ou recursos. Muitos acabam frustrados por decisões que, no fundo, sabiam que não vinham de Deus. Conheço a história de um jovem empreendedor que investiu tudo o que tinha em um negócio porque um guru online lhe prometeu resultados garantidos. 3 meses depois, ele estava endividado, desapontado e mais distante de Deus do que nunca. Tudo porque escolheu a voz errada. E isso não é raro. Todos nós, em algum momento, enfrentamos essa encruzilhada: eu ouço o que soa bem ou o que vem do Espírito. É por isso que hoje, mais do que nunca, você precisa de sabedoria para empreender, para filtrar o que ouve e quem te cerca. A Bíblia não é apenas um livro antigo, é um manual para reconhecer verdades eternas em um mundo de confusão. Sua prosperidade começa com seus relacionamentos. Com quem você anda determina aonde você vai. Agora, quero te convidar a fazer algo importante. Deixe seu pedido de oração aqui nos comentários. Não importa se é algo financeiro, emocional ou espiritual. Estamos aqui para te ajudar e orar por você. E se puder, ore também por outra pessoa que comentou. Isso é o que os primeiros discípulos faziam, como vemos em Atos 12:05, quando a igreja orava sem cessar por Pedro. Essa mesma fé e unidade podem mover montanhas hoje. Porque a oração não é apenas pedir, é semear no invisível o que você verá mais tarde com seus próprios olhos. Um pouco de sono, um pouco de cochilo. E a pobreza virá sobre ti como um assaltante, de Provérbios 24:33-34. Este versículo parece duro, mas é um aviso dado com amor. Salomão sabia que o tempo mal administrado é um dos maiores ladrões de propósito e prosperidade. Você precisa pecar para perder seu destino, basta adiar o que Deus já te disse para fazer. Quantas vezes dizemos: amanhã eu começo, semana que vem eu organizo minhas finanças, um dia desses eu me preparo melhor. Mas esse amanhã nunca chega e, enquanto isso, a vida passa. As oportunidades não esperam, as portas se abrem e se fecham. E o que deixamos para depois muitas vezes se torna o que nunca experimentamos. Nesta geração do scroll infinito, onde passamos horas vendo vídeos sem sentido, o maior inimigo se apresenta como um entretenimento inofensivo. Mas a verdade é que muitos estão dormindo espiritualmente de olhos abertos. Eles adiam decisões-chave por medo, insegurança ou comodismo, e assim sua vocação vai se apagando lentamente. Um estudo recente publicado pela Universidade de Navarra analisou como a sobrecarga de estímulos digitais diminui a capacidade de tomar decisões de longo prazo. Não é por acaso que tantas pessoas hoje vivem em estado de estagnação. Uma mente distraída não consegue ouvir a voz de Deus, e a fé sem ação se torna ineficaz. Salomão valorizava o tempo como um recurso sagrado. Cada dia era uma oportunidade para avançar, construir e semear. Ele sabia que quem não planta hoje, não colhe amanhã. Por isso seus provérbios estão cheios de advertências contra a preguiça, a ociosidade e a indecisão. Porque não basta orar se você não se levanta para agir. Hoje é o melhor dia para organizar sua agenda, definir prioridades e começar a mudança.
Não espere a motivação perfeita, porque às vezes ela chega quando você já está em movimento. A prosperidade não cai do céu, ela é construída com sabedoria, esforço e fé ativa. E se você está pronto para adotar essa atitude, eu te convido a declarar com fé aqui embaixo nos comentários: eu tenho a sabedoria de Deus para a minha vida e, por isso, prosperarei. Escreva com convicção. Não é apenas uma frase, é uma declaração profética. Quando você o faz publicamente, ativa um princípio de fé que se move no mundo espiritual. Declare e viva como se já estivesse feito. O sábio ajunta o bom alimento e o azeite, mas o tolo os engole. De Provérbios 21h20. Este versículo revela algo poderoso: é o quanto você tem, mas o que você faz com o que tem. A sabedoria bíblica aplicada às finanças não começa com uma conta bancária cheia, mas com mordomia, intenção e propósito. Salomão não apenas acumulou riquezas, ele as administrou com estratégia divina. Existem cristãos sinceros que oram por prosperidade, mas continuam a tomar decisões que drenam seus recursos. Eles gastam sem planejamento, se endividam sem necessidade e não entendem que cada real é uma semente. A Bíblia e o dinheiro não estão em conflito. O problema não é o dinheiro, é o coração e a falta de sabedoria ao lidar com ele. Um exemplo inspirador é o de Maria, uma mexicana que, com base em princípios cristãos, criou um aplicativo de orçamento familiar. Seu objetivo era ajudar as famílias a saírem das dívidas e a colocarem Deus no centro de suas finanças. Hoje, milhares foram abençoados porque alguém decidiu usar a sabedoria de Deus de forma prática e atual. Salomão estruturou tributos, administrou cidades, coordenou rotas comerciais. Ele entendeu que prosperar era mais do que acumular, era saber multiplicar, distribuir e construir com propósito. Sua riqueza não foi um acidente, foi o resultado da aplicação da sabedoria que Deus lhe deu. Em nossos tempos, isso se traduz em decisões como buscar uma renda extra, controlar gastos desnecessários e investir em conhecimento. É pensar em abundância sem cair na ganância. Existem oportunidades reais em negócios digitais, talentos pessoais, consultoria, educação online, mas sem a sabedoria para empreender, tudo pode ser perdido em questão de meses. Quero compartilhar com você uma chave simples que pode transformar sua economia. Divida seus recursos em 3 categorias: necessidade, o que você precisa cobrir; semente, o que você semeia nos outros; e sabedoria, o que você investe para crescer. Esta estrutura tem base bíblica e resultados comprovados. Não é mágica, é ordem. Muitas pessoas não saem do ciclo da escassez porque ou idolatram o consumo ou desprezam o que já têm. Mas quando você trata sua renda como um recurso sagrado, algo muda. A mentalidade muda, a mordomia muda e os frutos aparecem. Porque o dinheiro não deve controlar sua vida, você deve governá-lo com princípios eternos. E agora, quero abrir meu coração para você. Se este conteúdo te abençoa, considere se tornar um membro do canal. Seja um abençoador. Seu apoio permite que esta mensagem continue chegando a mais pessoas que precisam de esperança e direção. E sabemos que Deus multiplicará seus celeiros, como Ele promete em Provérbios 3, 9 e 10. Mas se você puder agora, tudo bem. O mais importante é que esta palavra te edifique e que você também prospere abundantemente em todas as áreas da sua vida. Porque no final, não se trata apenas de dinheiro, trata-se de fidelidade, obediência e propósito.
Agora que entendemos a importância de ordenar nossas finanças, também precisamos aprender a usar nossas palavras como ferramentas de vida e não de destruição. Provérbios 15:23 diz: o homem se alegra em dar uma resposta adequada, e como é boa a palavra dita a seu tempo. Salomão sabia que uma palavra maldita pode fechar portas, e uma bem colocada pode abrir destinos. Quantas oportunidades foram perdidas porque alguém soube falar? Há pessoas talentosas que não foram contratadas porque usaram o tom errado. Famílias inteiras se afastaram por não saberem resolver conflitos com o diálogo. E mesmo nos negócios, uma apresentação pode fracassar por não transmitir segurança, verdade e propósito. Salomão pacificava conflitos com sabedoria verbal. Ele sabia quando falar e quando calar. Hoje, vivemos em um mundo acelerado onde as pessoas opinam antes de ouvir. Mas a sabedoria de vida é demonstrada na maneira como falamos. Uma palavra gentil acalma a ira. Uma resposta sábia evita guerras. Até na Bíblia, vemos como Jesus usou palavras medidas, diretas, curadoras. Não eram muitas, mas tinham poder. Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de pessoas que falem com fé, com verdade e com compaixão. Pessoas que entendam que uma palavra pode ser bálsamo ou veneno, que saibam construir e não destruir. E sim, há exemplos em nosso tempo. Atores como Keanu Reeves, por exemplo, ganharam respeito não apenas por seu talento, mas por sua maneira humilde, medida e firme de falar. Isso reflete caráter, e o caráter, mais do que o carisma, é o que constrói relacionamentos duradouros e caminhos sólidos. E agora, uma pequena ação que pode ter um grande impacto espiritual. Escreva nos comentários esta declaração de fé: eu tenho a sabedoria de Deus para a minha vida e, por isso, prosperarei. Escreva, acreditando, com autoridade. Declare aos céus e deixe que suas palavras construam o futuro que Deus projetou para você desde o início. O orgulho precede a destruição, e a altivez do espírito, a queda, de Provérbios 15:33. Isto é apenas um aviso, é uma estratégia espiritual. Salomão, embora rei, reconheceu sua juventude e falta de experiência quando falou com Deus em 1 Reis 3:7. E por causa dessa atitude, Deus o exaltou. Porque no reino, o caminho para cima sempre começa descendo. Vivemos em uma era de autopromoção. Hoje, tudo parece girar em torno de quem grita mais alto, quem mostra mais conquistas, quem tem mais seguidores. Mas nos céus, os verdadeiros gigantes são aqueles que se ajoelham. A sabedoria bíblica ensina que o vencedor é o mais rápido, mas aquele que se move em obediência, passo a passo, com humildade. Salomão foi honrado por Deus não porque se achava sábio, mas porque soube reconhecer que não sabia. E isso é algo que poucos fazem hoje. Admitir que precisamos de ajuda, orientação ou correção é visto como fraqueza, mas na realidade, é uma força espiritual. É aí que Deus age. A humildade abre portas que a arrogância nunca tocará, na vida, nos negócios, na família. Porque as pessoas podem tolerar erros, mas não podem tolerar o orgulho. E se o próprio Deus resiste aos soberbos, como ele pode caminhar ao lado de um? Ele se aproxima daqueles que estão quebrantados, daqueles que não dependem apenas de si mesmos. Quero te contar a história de Mate Rimac, um empresário croata que revolucionou a indústria de carros elétricos na Europa. Enquanto outros buscavam atenção, ele se concentrou em construir em silêncio. Hoje,
Ele é dono de uma empresa avaliada em milhões, e sua filosofia é simples: faça o trabalho. Seja humilde. Deixe os resultados falarem. No reino espiritual, isso é ainda mais poderoso. Deus exalta aquele que se humilha. Jesus disse isso, e Salomão viveu isso. Porque quando você reconhece sua necessidade de direção, de sabedoria, de ajuda divina, o céu se move a seu favor. Não se trata de fingir humildade, mas de vivê-la com propósito. Quero te encorajar a examinar seu coração hoje. Existem áreas onde você está tentando provar algo aos outros quando deveria estar entregando a Deus? Existem relacionamentos onde você precisa parar de ter razão e começar a pedir perdão? A humildade cura mais do que qualquer argumento. Faça a si mesmo esta pergunta hoje: em que área da minha vida preciso ser mais humilde para que Deus possa me levantar? Anote se precisar. Fale com Deus se sentir. Mas não ignore. A honra que você espera pode estar do outro lado de uma entrega sincera. Porque quem se entrega a Deus não perde, ganha direção. E direção é mais valiosa do que reconhecimento. A história do julgamento entre as duas mães e o bebê, de 1 Reis 3:16-28, é um dos maiores exemplos de discernimento espiritual na Bíblia. Salomão não tinha provas nem testemunhas, mas tinha algo que muitos ignoram: sabedoria para ouvir o coração mais do que as palavras. Sua decisão revelou justiça, compaixão e direção divina. Na vida real, todos nós enfrentamos momentos assim, decisões sem clareza, onde parece que qualquer caminho pode ser um erro. Casar ou não, mudar de emprego, se associar a alguém, mudar de cidade. E como decidir quando não há certeza? É aqui que entra o discernimento, aquela capacidade de ver além do aparente. Salomão não confiou em sua lógica, mas na direção do Espírito. Por isso ele escreveu: confia no Senhor de todo o teu coração e te estribes no teu próprio entendimento, de Provérbios 3:5-6. Ele sabia que a paz interior muitas vezes vale mais do que 1000 argumentos, que quando Deus guia, até os riscos se transformam em proteção. A falta de discernimento já custou casamentos, negócios, amizades e anos de vida. Às vezes, só depois da tempestade entendemos que foi a decisão errada. Mas a sabedoria não é ter medo de escolher, é ter a coragem de orar antes de fazê-lo e a fé para agir quando Deus confirma. Conheço casos reais de pessoas que evitaram tragédias porque obedeceram a um não de Deus, mesmo quando tudo parecia perfeito. Uma mulher que ia investir em um projeto tentador, mas algo em seu espírito não lhe dava paz. Meses depois, esse mesmo projeto foi acusado de fraude. Aquele não foi sua proteção. E quantas vezes você sentiu aquele incômodo e mesmo assim seguiu em frente? Por pressão, medo de parecer mal ou ansiedade por resultados. O verdadeiro discernimento não busca agradar a todos, mas obedecer a Deus. E isso, a longo prazo, sempre traz uma recompensa. Para desenvolver esse discernimento, é necessário se expor à palavra, orar com profundidade e escrever. Sim, escrever. Colocar no papel suas decisões, suas dúvidas, seus sinais. Deus honra a intenção séria de quem busca direção, não respostas rápidas. Ele não é um oráculo, ele é um pai. Hoje, as redes sociais estão cheias de certezas baratas. Todo mundo tem uma opinião, uma solução, uma fórmula. Mas Salomão decidia por curtidas. Ele ouvia o Espírito, não as multidões.
E essa é uma diferença que define destinos. Por isso quero que você deixe nos comentários um sinal público de fé e compromisso, não por emoção, mas por decisão. Escreva: minhas decisões são guiadas por Deus e darão frutos de sabedoria. Que esta frase não sejam apenas palavras, mas uma ativação da sua vida espiritual. Porque quando você decide com Deus, você não apenas escolhe bem, você escolhe eternamente bem. A mão diligente enriquece, mas a mão preguiçosa empobrece. De Provérbios 10:4. Este versículo não suaviza a realidade, ele a diz como é. Oração sem ação é procrastinação espiritual. Muitos oram por portas abertas, mas não estão dispostos a atravessá-las quando Deus gira a maçaneta. A sabedoria bíblica nos ensina que a fé sem obras é morta. Orar é vital, mas agir é obedecer. Salomão foi um construtor, um estrategista, um administrador. Ele se limitou a pedir sabedoria, ele a aplicou com excelência. Ele organizou cidades, rotas comerciais, construiu o templo. Sua liderança era visível não apenas pelo que ele dizia, mas pelo que ele fazia. Ele entendeu que o trabalho era um meio de glorificar a Deus, não apenas de obter renda. Hoje, muitos estão esperando por um milagre financeiro, mas não tomaram uma única decisão prática para mudar sua economia. Eles continuam a procrastinar ideias, a enterrar talentos, a deixar oportunidades passarem. Dizem que Deus proverá, mas ignoram que às vezes Deus já proveu, e eles não reconheceram. E não estamos falando de esforço descontrolado ou autoexigência tóxica. Estamos falando de foco, disciplina e propósito. Trabalhar com diligência é semear com intenção. Você não precisa de uma ideia de $1 milhão. Você precisa ser fiel no que tem em suas mãos hoje. Porque trabalhar com sabedoria faz parte do plano de Deus para te prosperar. Quero te encorajar com um passo concreto. Pegue papel e caneta hoje e anote 3 ideias ou projetos que você pode começar com o que já tem. Não importa se parecem pequenos. O que começa como uma semente com Deus pode florescer em uma floresta. O importante é o tamanho da ideia, mas sua disposição para colocá-la em prática. E lembre-se disto: Deus abençoa o desejo, Ele abençoa a decisão. Ele honra quem se levanta, quem age, quem não espera por condições ideais. A fé que move montanhas é a mesma que move seu corpo para trabalhar, sua mente para criar, seu espírito para persistir. Porque a prosperidade é construída com obediência diária. Que não se diga de você que orou muito, mas fez pouco. Que se diga que sua fé foi vista em sua agenda, em seu esforço, em suas mãos. E aí, sim, o céu responde com multiplicação. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. De Provérbios 27:20. Esta é uma das verdades mais confrontadoras do livro de Provérbios. O coração humano, sem direção, sempre quer mais dinheiro, mais visibilidade, mais poder. E o problema não está em desejar, mas em não saber por que desejamos. Salomão viveu isso em primeira mão. Ele teve tudo: riquezas, mulheres, reconhecimento, poder. E no final de seus dias, ele escreveu em Eclesiastes 1:2, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Ele disse isso por teoria, mas por experiência. Porque sem propósito, a abundância se torna um fardo, não uma bênção. Vivemos em tempos de comparação constante. Nas redes sociais, parece que todo mundo viaja mais, ganha mais,
Sorri mais. E essa pressão silenciosa cria uma ansiedade invisível. Queremos o que o outro tem sem saber se é isso que Deus quer para nós. Mas a abundância bíblica não é sobre ter tudo, mas sobre saber valorizar o que você já tem. Uma pessoa pode ganhar 10 vezes mais que você e ser 10 vezes menos feliz, porque a felicidade não está no número, mas no propósito. O verdadeiro sucesso financeiro começa quando você para de correr em competição e começa a caminhar por convicção. Quando você entende que Deus te compara, mas te chama. Pense na série Succession. Todos os personagens tinham tudo, e ainda assim viviam em constante caos, traição e insatisfação. Porque onde não há direção espiritual, a riqueza apenas amplifica os vazios. E isso é mais comum do que parece. A falta de propósito não respeita cifras ou sobrenomes. Quero te convidar a um momento de sinceridade. Tire 5 minutos e escreva em um pedaço de papel: por que eu quero o que eu quero? Se seus objetivos não têm fundamento, eles te esgotarão. Mas se estiverem alinhados com a vontade de Deus, eles te sustentarão, mesmo nos dias difíceis. Porque viver com sabedoria a cada dia também significa saber dizer não a uma ambição errada. O contentamento não é resignação, é maturidade. É reconhecer que seu valor não depende do que você conquista, mas do que você carrega, que sua identidade está em Cristo, não em sua conta bancária, e que a verdadeira alegria vem de viver com paz interior. E agora, para fechar este momento com um ato de fé, peço que você comente aqui embaixo: Deus é a minha fonte, e seu propósito me basta para prosperar. Escreva como uma afirmação espiritual, uma renúncia ao barulho deste mundo e uma aceitação do que Deus quer fazer com você. Porque quando o coração está alinhado, a provisão não tarda. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, de Provérbios 13h22. Salomão não foi conhecido apenas por sua sabedoria durante sua vida, suas palavras e ensinamentos marcaram gerações, e hoje, milhares de anos depois, continuamos aprendendo com ele. Porque a sabedoria bíblica não expira, não sai de moda, torna-se um legado eterno. Vivemos em uma cultura que valoriza o imediato, o viral, o momentâneo. Mas o que realmente estamos deixando para trás quando partimos deste mundo? Não seremos lembrados pelo que acumulamos, mas pelo que semeamos, pelos valores que deixamos, pelos princípios que inspiramos, pela fé que cultivamos nos outros. Talvez você não tenha recebido um forte legado espiritual de seus pais. Talvez você tenha crescido com escassez, dor ou abandono. Mas isso não define o que você vai construir. Você pode ser aquele que quebra ciclos, que começa uma nova história, que deixa uma herança de fé, caráter e propósito. Salomão entendeu que o legado não é apenas físico, mas espiritual. Por isso ele escreveu os Provérbios, para que outros pudessem viver melhor, para que as próximas gerações não cometessem os mesmos erros. Você pode fazer o mesmo com seu exemplo, com suas decisões, com suas palavras. Muitos pais hoje estão presentes com presentes, mas ausentes em direção. Eles se concentram no sucesso profissional e negligenciam a liderança em casa. Mas ensinar seus filhos a orar, a honrar, a decidir com sabedoria, isso é uma riqueza que não desvaloriza. Isso é uma vida com propósito real. Pense nisso. Que história será contada de você quando você não estiver mais aqui? Que frases seus filhos ou seus discípulos repetirão? Que valores eles viverão por causa do que você viveu hoje? Essas perguntas não devem gerar culpa, mas direção.
você ainda está a tempo de escrever uma nova narrativa. Proponho algo prático a você. Escreva uma carta com 3 princípios que você gostaria que seus filhos aprendessem. Mesmo que você tenha filhos, pense em alguém que você pode influenciar. Essa carta será parte do seu legado, um documento espiritual que permanecerá além de suas palavras faladas. Um exemplo poderoso é Denzel Washington, que compartilhou em várias entrevistas como sua mãe o ensinou a orar. Ele atribui muito de sua disciplina e fé a essas raízes, não por fama, mas por convicção. Porque o caráter de uma geração começa com a semeadura de outra. E antes de continuarmos, quero te lembrar de algo valioso. Se você ainda não tem em mãos o material especial com os 10 segredos bíblicos da sabedoria financeira e o desafio de 30 dias, clique no primeiro comentário fixado. Não fique de fora do que muitos já estão vivenciando. Deus quer te usar como um canal de bênção, mas para isso, você precisa primeiro receber. Porque o legado começa hoje com o que você decide aplicar a partir de agora. Você recebeu hoje 30 lições de sabedoria dos provérbios do rei Salomão, princípios eternos que podem transformar sua vida espiritual, emocional e financeira. Mas não basta saber, o poderoso é aplicar. Que esta palavra permaneça apenas em sua mente, mas que desça ao seu coração e se traduza em decisões reais, consistentes e com propósito. Agora, convido você a fazer 2 coisas muito especiais. Primeiro, vá para a playlist Leis Espirituais do Rei Salomão para a Prosperidade. Lá você descobrirá como aplicar esses princípios com ainda mais profundidade em áreas específicas da sua vida. Não é opcional se você deseja ir mais longe, é um passo vital. Você a encontrará no final deste vídeo. Segundo, torne-se um membro deste canal. Se esta palavra te abençoou, faça parte desta comunidade que semeia no eterno. Seu apoio nos permite continuar levando esta verdade a mais pessoas, e acreditamos que Deus multiplicará a sua generosidade como Ele promete em sua palavra. Mas se você não puder hoje, não se preocupe. O importante é que esta semente te transforme por dentro. E, claro, não saia sem deixar seu pedido de oração nos comentários. Estamos aqui por você. Você não está sozinho. E se puder, ore também por outra pessoa que comentou. Que este canal seja uma rede de fé, unidade e apoio espiritual. Não se esqueça também de escrever sua declaração de fé. Esse comentário é mais do que uma frase, é uma ação profética que ativa o que Deus já falou sobre você. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa e ative as notificações. Pense naquela pessoa que pode estar orando por uma resposta, e talvez esta mensagem seja exatamente isso. Que Deus te abençoe em todas as áreas da sua vida.